Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: eu olhei a imprensa estrangeira, tem muitas críticas. Muito fraco, insuficiente, não é o do tamanho da emergência. Mas a pessoa que mais entende disso, Fiona Harvey, que mais entende de COP, jornalista britânica, ela publicou um artigo dizendo que houve acordo sobre combustíveis fósseis indiretamente, que foi colocado, isso a Arábia Saudita permitiu isso às 7h25 da manhã do sábado, foi colocada uma referência ao Consenso dos Emirados Árabes, que é uma forma cifrada de dizer o Consenso dos Emirados Árabes, em Dubai, se concordou em colocar a eliminação dos combustíveis fósseis. Então, é por isso que é o Consenso dos Emirados Árabes. O senhor considera que ela está certa? Eu acho que ela tem toda a razão. Foi um elemento essencial colocar essa referência, porque muitas COPs, quando passa a COP, as pessoas começam a interpretar. E aí as pessoas começam a se preocupar. Então, por exemplo, ultimamente teve dois tipos de preocupação muito claros. Um foi dos países produtores de petróleo, de que que o consenso de Dubai tinha levado a todo mundo só falar de um dos elementos do consenso de Dubai. Então, que era a eliminação que é a transição para longe dos combustíveis fósseis. Uhum. Então, eles queriam um pouco diluir essa atenção excessiva nessa frase. Então, essa era uma forma de você tratar o tema depois do que aconteceu. Mesma coisa aconteceu no ano passado em Baku, a questão financeira. Os europeus interpretam que o texto de Baku significa que a gente ampliou a base de doadores. Nenhum país em desenvolvimento interpreta da mesma maneira. Então, isso acaba sendo uma coisa que acontece de COP em COP. Mas aí, eliminar a referência, que você não pode, está lá no documento. Então, por isso foi muito importante ter entrado a referência de que existiu a frase de Dubai. O consenso de Dubai. Agora, esse consenso de Dubai torna mais forte essa negociação que o senhor pretende fazer sobre esse ponto? Sim, sem a menor dúvida, mas aí eu acho que o que ficou interessante, Miriam, é que há uma coisa que a gente vinha dizendo, a presidência brasileira vinha dizendo, que é que a negociação de clima é uma parte do esforço mundial de clima, é uma parte essencial, porque é a parte legislativa, digamos, da discussão de clima. Mas, desde o início, a gente está falando que a presidência estava pensando muito nas coisas paralelas, ou seja, a gente sempre disse que nós tínhamos 3 etapas, né? Então tinha a cúpula, que tem a etapa política, né? A negociação em si, que é a etapa formal, digamos, e aquilo que a gente que é chamado de agenda de ação, que é todos os outros atores acelerando o combate à mudança do clima das maneiras mais diversas, em nível de cidades, em nível de setor privado, em nível de sociedade civil. Então, essas 3 dimensões acabaram ficando muito claras nessa COP. Eu acho que é uma frustração grande com relação à negociação, mas essa frustração comprova o quanto era importante a dimensão política e a dimensão da agenda de ação. Bom, e os próximos meses, o que acontece? A gente se comprometeu a avançar na preparação do mapa do caminho para o fim vamos usar a expressão que foi aprovada em Dubai, né, que é a transição para longe dos combustíveis fósseis. Nós nos comprometemos também com a outra decisão lá de Dubai, que é o de zerar o desmatamento e aumentar a cobertura das florestas, ou seja, a restauração. Né? E nos comprometemos também, de maneira não formal, mas pelo texto final do mapa do caminho que o presidente da COP29 e eu assinamos, né, para o 1,3 trilhão, a gente se comprometeu a continuar esse mapa do caminho também do 1,3 trilhão. Então, nós vamos ter também o mapa do caminho financeiro. O senhor fez a carta Baku-Belém, o senhor e o Babayev assinaram a carta, que é uma indicação. Olha, gente, se a gente quiser chegar no 1,3, são esses os instrumentos possíveis. Mas lá no documento final está uma expressão assim: tomou nota disso,
Tomou nota em diplomatês quer dizer nada. Exatamente. Então, o que significa? Quer dizer, o seu trabalho de preparar esse desenho para chegar a 1,3 tri ficou só assim decorativo? Nós tínhamos um mandato de fazer o mapa do caminho das finanças. No entanto, ele não, mesmo tendo um mandato, ele não foi absolvido pela convenção. Por quê? Porque a gente colocou esse mapa do caminho de finanças, a gente colocou muitos elementos que certos países consideram que é perigoso colocar dentro da negociação. Então, só tomou nota, ou seja, ele não foi absolvido. Então, Mas como é que o seu mapa do caminho para a eliminação gradual ou para... É o contrário, vai acontecer exatamente o contrário. Vai fazer de uma forma que realmente a gente não tem mandato. Não tem mandato. Tá. E a gente vai fazer de uma forma que eventualmente vire mandato. Então, são dois exercícios opostos, no fundo, com o mesmo nome, com o mapa do caminho. Então, são essa dimensão técnica da negociação que, ao mesmo tempo, é importantíssima, porque é a que permite que sejam textos legais e que sejam, digamos, argumentos formais muito importantes, mas, por outro lado, revela também a fragilidade da dimensão formal, né? Porque o fato de nós termos tido um pedido formal de fazer o mapa do caminho das finanças não significou que ele foi absolvido. E eu devo te dizer o seguinte, nós não fizemos o menor esforço para que ele fosse absolvido. Por quê? Porque, infelizmente, a primeira conclusão que a gente chegou e que está na lista do que a gente tem que fazer do mapa do caminho de finanças é que nós precisamos desenvolver a informação, precisamos desenvolver metodologias, porque a gente se deu conta que o próprio conceito de finança climática é uma coisa altamente discutível. Então, nós vamos fazer esse ano um exercício com uma série de reuniões para assegurar que a gente tenha um mapa do caminho de finança também no final da presidência brasileira que tenha um significado grande. Então, na verdade, nós estamos com esses 3 mapas do caminho que eu acho que vão nos ocupar bastante esse ano.